Glória a Deus. Se junta, mano. Não tem como chegar mais pra lá, não. Glória a Deus. Oh, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Glória a Deus. De Deus, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Você pode declarar isso? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Oh! Seja bem-vinda, Edna. Todos que estão chegando aí no Facebook, seja bem-vindo. Maravilhosa graça. Aleluia, glória a Deus. A gente não merecia nada disso, mas Ele nos amou, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Seja bem-vinda, Lene. Seja bem-vinda. Paz. Beijo no coração de vocês. Essa graça maravilhosa. Uma boa noite, shalom, shalom, shalom. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Aleluia. O que fizeste a mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom ter você aqui com a gente. Vocês que estão aqui, Aninha, sejam bem-vindos para a glória do Senhor. Nós estamos aí começando mais uma live. A minha esposa está cortada aqui, é porque ela está mexendo no computador, mas ela já vai chegar. Nós estamos aí agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, Nós avisamos os irmãos, que nós vamos estar fazendo a live aí só agora no Facebook. Por quê? Porque a partir de amanhã nós vamos estar aí com um estudo da palavra de Deus, algo tremendo que o Senhor tem dado vitória aí, que é a questão do Apocalipse, Estudo sobre Apocalipse.
E amanhã nós vamos estar começando esse estudo, né? Então algumas coisas vão estar diferentes. Nós vamos estar transmitindo só pelo Facebook, né? Nós vamos estar transmitindo através de tentar colocar um sistema, um programinha no ar, né? Para também você estar participando dos textos, né? Vamos colocar imagens, né, amor? Procurar colocar imagens, textos bíblicos, gráficos. Que ajuda a gente a entender. Isso, né? Memorizar bastante aí essa questão, né, da carta, né, que João recebeu ali, daqueles escritos, né, que ele escreveu no livro da Revelação. E tem muita coisa ali que são enigmas, que são revelados, e a gente traz isso às vezes com uma imagem, e ajuda muito, auxilia muito. Pode ter certeza que Deus abençoa muito, tá bom? Aí fica meu abraço aí a todos vocês. Compartilhe essa live aí, né? Nós vamos dar início, 5 minutos já, nós vamos dar início. Hoje nós vamos estar falando sobre algo muito poderoso, né? Que Deus tem nos dado, muito poderoso mesmo, né? Quão bom que as pessoas pudessem, né, participar, mas a gente entende que cada um tem aí seu compromisso, às vezes na igreja ou algum outro lugar, né, e a gente pede a Deus aí para, né, quem poder estar participando, ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos estar orando nesse momento e declarando uma grande vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus para que Deus abençoe esse momento, né? Abençoe aí essa conexão, abençoe a todos que irão participar, que vão estar com a gente, né? E possam ser abençoados de uma forma poderosa. Amém? Oremos ao Pai. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui em Tua presença para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado e feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Teu amor é muito mais do que tudo que nós podíamos pensar e imaginar, né? Quando Te conhecemos e o pouco a pouco que vamos lhe conhecendo, Senhor, o nosso coração se alegra, Senhor, de ter a Ti como um Pai tão amigo, tão poderoso, tão bondoso, tão amoroso, maravilhoso, e poderíamos falar inúmeras coisas aqui, Senhor. Mas uma das coisas que mais nos alegra é saber o tanto que o Senhor nos ama, e esse tanto ainda é desconhecido na nossa mente. O pouco que sabemos, já nos alegramos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelos irmãos, as irmãs que estarão vendo, Senhor, o que estão vendo esta live. Que o Teu poder se manifeste sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós estaremos aqui falando um pouquinho com você, né, justamente sobre o que foi colocado ontem, né, meu amor? Sim, né? Agora, finalizando, né, a carta de Paulo aos Efésios sobre a armadura de Deus, né? Sim. Ele vai falar no Efésios 6,18: Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem. Faço de Paulo as minhas palavras, né? A fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, saudações e bênção apostólica. Você vê que aqui, o finalzinho, Paulo deixa bem claro, né? Que armadura é essa? Né? Permanecendo em Cristo. Né? Nós possamos permanecer, perseverar. Mas nós vamos falar esse último ponto, né, que Paulo toca dessa armadura. Mas antes, né, voltando a essa questão de, na graça, né, nós estarmos revestidos de Cristo, você pode observar como que o que Cristo fez foi maravilhoso. Né? Quando Adão pecou, ele tentou cobrir sua nudez com folhas de figueira. Verdade. Né? E o próprio Deus
né, achou inapropriada aquelas folhas, né, e o próprio Deus sacrificou o primeiro cordeiro, o primeiro animal. Sim. Né? Ele derramou o sangue daquele animal e vestiu Adão com aquela pele daquele animal. Verdade. Então você vê que já lá atrás Deus já deixava um indício de que nós um dia nos iríamos vestir com a pele do cordeiro. Meu Deus. Né? Então, nada mais do que essa armadura, né, que te veste de salvação, de justiça, de paz, né, de esperança, de confiança, de proteção, tudo de bom, né, que a graça nos oferece, né? Então você vê que estando vestido de Cristo, né, Isaías 59:17 diz: vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação. Justamente falando de Cristo esse versículo. Sim, de Isaías. Vestiu-se, né? Fala dele. Vestiu-se de justiça como de uma couraça. A couraça da justiça, né? Que te veste a mim e a você, né? E pôs na cabeça o capacete da salvação. Falando justamente dessa armadura maravilhosa que nos revestiu. Glória a Deus, né? Como eu disse ontem, né? Quem nunca ouviu, né? Na sua vida cristã, ou quem está nos ouvindo, né? Pode até já ter passado por isso também. Quem nunca ouviu, né? Sobre a palavra brecha, né? Uma brecha, irmãos, temos que tapar as brechas. Temos que vigiar as brechas. O inimigo está ao derredor, né? Procurando uma brecha. Quantas coisas que nós já ouvimos a respeito disso. E essas brechas são, vamos dizer assim, o inimigo ele busca essas brechas justamente dentro da possibilidade da armadura. Ou seja, essa armadura é justamente tudo aquilo que nos envolve o Evangelho. Né? O capacete, a couraça, o cinturão, as botas, né? A espada, o escudo, tudo isso faz parte do Evangelho, né? De uma nova aliança em que Deus nos deu a oportunidade de estar conhecendo, né? No dia a dia estarmos conhecendo. Então, quando você ouvir falar sobre brechas, observe bem se está sendo citado algo semelhante a isso, né? Não em relação a pecado, né? A gente às vezes fala sobre pecado, desmerecendo o pecado. Eu desmereço o pecado porque ele não vale nada. Mas o pecado, ele é algo terrível, porque precisou o Filho de Deus descer do céu, né, para resolver esse problema. Mas glória a Deus, glória a Ele, né, que Ele resolveu. Ele não veio para resolver e ficou algo pendente, né? Ele veio e resolveu. Por isso nós glorificamos a Ele e entendemos, né, que esse mistério é algo que já está resolvido. Não que nós agora iremos pecar livremente, porque já não há mais condenação. Não, aquele que conhece a graça, aquele que reconhece a condição de filho do Altíssimo, né? Filho, o Ben de El Elyon, né? Que quando você ouve na palavra no original, Ben, né? Que é filho. Então, o Filho do Altíssimo, né? Nós quando temos esse conhecimento, o pecado se torna insignificante na nossa vida, né? Nós não queremos mais, não é uma coisa que vem para tentar nos deixar aflito, angustiado, meu Deus, e agora como que eu vou vencer isso? Não, é algo natural, porque agora quem vive não somos nós mais, mas Cristo vive, né? Sim, e você não precisa se preocupar, né? Se essa graça brilhou no seu espírito, essa certeza, né, essa confiança de poder adentrar, né, o trono da graça com liberdade, sem acusação, sem culpa, não precisa mais né, preocupar o seu coração, né, com relação Justamente. A isso. E nem você ficar preocupado com que os outros, né, se você vai conseguir fazer os outros entender, porque ninguém faz ninguém entender nada, é só pelo Espírito, né? Então o que nós temos que fazer é o que Paulo justamente diz aqui, nós orarmos, né, por todos os santos, para que o Evangelho da Graça, né, se torne visível aos seus olhos, para que os olhos, né, mesmo do cristão que já creu em Cristo, né, muitas das vezes está como um véu. A Bíblia diz que a lei, né, ela funciona como se fosse um véu cobrindo a visão,
de muitos dos cristãos, né? Mas que nós devemos orar, né? Pedindo a Deus que Deus tire esse véu, né? Tire essa cegueira. Glória a Deus. E que revele, né, a profundidade, o mistério do Evangelho, que é justamente tudo que nós já falamos aqui nessas lives anteriores, né? E outra coisa que eu queria deixar para os irmãos, eu até coloquei no meu Face hoje, né, Lucas 9, dos 53 a 56, deixa eu botar aqui que a letrinha aqui é pequena. Eu achei muito interessante esse versículo, né? Mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seus semblantes que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Ou seja, né, porque eles não tinham aceitado a mensagem de Jesus, Tiago e João ainda, né, antes da conversão, vamos dizer assim, da vinda do Espírito Santo, perguntou, né, para o Messias, perguntou para o Messias: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Né? Aí Jesus disse, né, voltando-se, o repreendeu e dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Ou seja, não quiseram ouvir Jesus ali, Jesus foi para outro, né? Mas sem peso no coração, né? Então, se você tentar compartilhar a graça e as pessoas forem resistentes a ela, né, não se preocupe, né? É só pelo Espírito, não tem como a gente impor, Verdade. Não tem como a gente, né, porque a vontade é essa, né, abrir a cabeça da pessoa, para que a pessoa consiga ter uma visão mais saudável, mais feliz da vida, sem culpa, né, sem condenação, né, o tanto que já vivemos assim, né, no nosso dia a dia, com tantas coisas. Pensa bem, né? Se pudermos viver livre disso, quão maravilhoso que não será, não é verdade? Na verdade, o problema da culpa e da condenação, o que é? Te afastar de Deus. Só isso que a culpa e a condenação faz, porque Jesus levou sobre si o meu pecado e o seu pecado, não é? O castigo que era para vir sobre mim, sobre você, foi sobre ele. Mas o que a condenação e a culpa faz? Por que o diabo faz questão de te acusar e de te trazer culpa? Para te afastar de Deus, porque a culpa, justamente, não é, ela supõe castigo, supõe medo, ela provoca isso, né? Medo. Então, automaticamente te afasta de Deus. Que quando você tem segurança, você tem certeza, né, que Deus não está irado, porque não é por causa do que você fez, por causa do que Cristo fez. Aquilo te dá paz, né? E isso te aproxima dele. Isso te aproxima dele para você expor suas fraquezas, né? Para você expor aquilo que você não quer mais, né? Como algo, vamos supor, alguma fraqueza na sua carne que você não queira mais. Você é livre para ir diante de Deus e dizer para ele, né? Senhor, não quero. Mas nós vamos falar de uma parte muito importante na nova aliança e que é muito negligenciada por né, muitos de nós cristãos, né? Se você não vai ver, deixa eu desligar aqui. Aí deixa eu ver ali só. Né? Fica mais leve, né? Isso, perfeito. Deixa eu desligar aqui um Wi-Fi. Desliga um que a gente fica mais tranquilo, que a gente pode ir respondendo os irmãos aqui também. É uma satisfação poder ver os irmãos, né? Alguns irmãos estão aí dizendo pra gente: ô pastor, que saudade, né? Irmã Penha. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Breve nós estaremos juntos aí, né? Para a glória de Deus. Ai, Senhor. Mas vamos lá, né? Adorando ao Senhor Jesus, né? Glória a Deus. A Edma, né? Graça e paz, querido, para você também. A Lene, né? A Aninha. A Penha, saudade. Penha, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Amém. Né? Muito. Nós possamos estar compartilhando desse amor maravilhoso, né? Sim. Verdade. E se você quiser compartilhar essa live aí, né? Estamos aí, né? Ministrando hoje sobre, né? Mais algo importante sobre essa armadura, né? Sim. E vamos falar agora, né? Vamos entrar agora nessa palavra maravilhosa aí, falando sobre essa armadura. Amém? Deixa eu tirar aqui, para não pesar ali no... Você quer? Pode.
Segue ali no que você colocou, para a gente já, né, isso, desse versículo aí, Sim. de Efésios. O que foi lido ali, né? Lê porque eu de óculos, só Cristo. Efésios 8:18, ela fala, orai no 6:18, Espírito. isso. 6:18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias. No versículo anterior, nós falamos sobre a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Então, nós vimos que testemunhar verbalmente a nossa fé é muito importante, porque essa espada saía da boca de Jesus, nós estamos revestidos dessa armadura, né, que é Cristo, e a espada sai da boca dele, ou seja, né, a fala dele, o que ele diz, né, por isso que é a palavra de Deus. Então, o que ele diz a nosso respeito, o que nós testemunhamos a respeito dele, né, isso é uma arma de ataque contra o adversário, né? Agora, nós não podemos esquecer, né, que na nossa natureza, Deus foi tão perfeito nessa aliança que ele fez o quê? Ele fez nascer esse espírito, né, essa nova criatura, esse novo homem no espírito, né? Ontem nós já demos uma pincelada aí sobre o Espírito Santo, né? Ele deu uma linguagem para esse novo homem. Esse novo homem, ele não fala português. Esse novo homem tem uma linguagem, né? Não sei se você ainda foi selado no Espírito Santo ou se você já fala essa língua do Espírito. Mas é muito importante, né? Se você ainda não fala, falar. E se você já fala, praticar. Porque nós vamos ver que existe um mito, né, amor, no meio cristão, de que tudo é por sentir. Tudo você tem que sentir um arrepio, você tem que sentir um mover, você tem que sentir um ambiente, né? Você tem que ter uma música, você tem, né? Enfim, tem todo um clima, né? Vamos dizer assim. Tem todo um clima para a fé, um clima para o falar em línguas, para o mover do Espírito, tem todo um clima, você tem que entrar num clima. Mas é um engano, né? Sim, sim. Porque a gente fica limitado ao que a gente sente no prédio, lá na reunião, na congregação, quando os irmãos se reúnem, né, formando ali um só corpo, muito importante, mas hoje limitados, né, pelo momento que estamos vivendo. Acredito que até que seja um teste, né, de Deus para nossas vidas, se nós realmente vamos continuar como igreja, né? Eu e ele aqui reunidos somos igreja, porque a Bíblia diz que quando 2 ou 3 reunidos, estamos reunidos aí com vocês, né? Verdade. Então, ele se faz presente, né? Então, Deus é um teste de Deus para nós, né? Para ver até onde nós estamos envolvidos, até onde nós não dependemos de um clima, de um mover, de um sentir, de um arrepiar. Por quê? Porque isso tudo é alma, irmãos. Isso tudo é carne. Alma é carne. Pensa por esse lado. Todo sentimento está na sua alma. Justamente. Outro dia eu falei sobre um negócio que a minha esposa falou assim, amor, você enrolou, você deixa até o povo confuso. Mas eu gostaria de traduzir para você aqui em poucas palavras, de uma forma bem mais objetiva, que eu estive pensando sobre isso, né? Falando sobre obra, a obra de Cristo e a obra do Espírito, né? A obra de Cristo eu falei que era uma obra objetiva, e a obra do Espírito, a obra subjetiva. Ou seja, objetiva, a obra de Cristo, aquilo que está fora, que você viu, né? A obra de Cristo é o que você viu, né? O que aconteceu, o que tem fatos históricos, né? Não está só na Bíblia, está no livro das histórias, né? Isso é um fato real. E nós temos, pela misericórdia de Deus, a obra do Espírito, né? Porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco né? Que estaria cuidando, intercedendo por nós, gemidos inexprimíveis, tudo isso você já ouviu falar. O que acontece na nossa vida é que nós queremos o agir do Espírito, sempre, em qualquer ocasião. Por quê, pastor? Porque a gente, como o Espírito, ele tem que agir na nossa alma, né? Porque a Bíblia fala que é uma luta, né? É uma guerra entre o Espírito e a carne, né? Ali não fala da carne, fala da natureza, ou seja, o homem, né? A natureza, a alma. Então é uma luta muito forte ali. E a gente espera que seja sempre essa luta. O Espírito vai estar lutando e a gente quer sentir isso.
que isso seja transparente no nosso sentimento. Só que precisamos entender que para o Espírito agir, para o Espírito Santo agir, antes de qualquer coisa, nós precisamos crer. Crer em quê, pastor? Crer na obra de Cristo, naquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Aí você vai ouvir muita coisa boa, glória a Deus por isso. Porque Jesus veio e morreu no nosso lugar. Jesus veio e levou o nosso pecado em nosso lugar. Jesus foi a expiação, né, por nós. Tudo isso é muito lindo, é muito maravilhoso. Mas e daí? O que isso significa? O que isso traz de novidade? Meu Deus, se ele fez isso, o que isso vai mudar a minha vida em quê? É aí que fica as interrogações, porque as pessoas não sabem o que e fica assim, não, Jesus levou meus pecados. Aí um camarada vem e fala sobre pecado. Aí você fala, bom, ele está falando sobre pecado, mas Jesus levou e eu vou, né? Eu creio que ele levou, eu confio que ele levou. Mas daqui a pouco você está lutando você mesmo contra aquele pecado. Você está orando, pedindo a Deus para te tirar aquele pecado. Então, mostra que não houve entendimento. Quando você entende, você sabe que de tudo isso que Jesus fez, e tudo que você ouve, é muito lindo, muito importante, por sinal, glória a Deus por isso, mas uma coisa você tem que ter em mente, ele veio fazer uma nova aliança com o homem. Ele veio estabelecer uma nova aliança. Ele trouxe um novo estilo de vida. Ou seja, ele veio, fez a obra dele, né, amor? Realizou a obra dele no Calvário, concluindo ali, levando pecado, maldição, enfermidade e outras coisas mais, né? E ele concluiu isso. Agora eu preciso crer. Crer não tem sentimento em crer não, irmão. Não. Ou eu creio ou eu não creio. Não existe meio termo. Existem pessoas que estão em cima, acham que estão em cima do muro, né? Eu não sei se eu creio, não sei se eu não creio. Mas como assim, pastor? Houve um episódio uma vez, um conto, que alguém disse que um homem estava em cima do muro, né, dizendo consigo mesmo, eu não sei se eu creio no diabo, não sei se eu creio em Deus. O anjo chamava ele e o demônio do outro lado não chamava. Ele estava em cima do muro ali pensando o que ia fazer e o anjo convidando ele, não, vem para cá, vem para cá. E os demônios do outro lado tudo quietinho, olhando para a cara dele. E aquilo chegou a um ponto que incomodou. Falei assim, ô, Satanás, o anjo está ali do outro lado me chamando, vem para cá, sai daí, vem para cá. E você não fala nada? E ele disse para ele, olha, rapaz, é do lado de lá que precisa ter fé. Do lado de cá você pode ficar do jeito que você está mesmo. Você não precisa crer não, porque o lugar que você está é um lugar perfeito. Não precisa crer. Né? Então, entende-se o quê? Que quando eu acho que eu estou em cima do muro ou na dúvida, eu já não estou crendo. E isso é que é difícil, isso é que é ruim. Então é importante para nós, para você, creia na obra de Cristo. Creia. Veja o que a palavra de Deus diz sobre a tua vida. Creia. A partir do momento que você crê, e aí as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo que mora em você vai começar a fazer você sentir algo poderoso. Não é verdade? Verdade. É algo tremendo. Eu tava assim. Deixa eu só pode continuar. É que eu vou tirar um negocinho que está na tela aqui. Alguém mandou uma mensagem, mas agora eu não posso ver mensagem no Messenger. Aí. O que acontece com... Né? Foi tão maravilhosa a obra que Cristo fez, o plano de Deus para a nossa salvação, né? Que a Trindade fez por nós, né? Sim, sim. Você pode observar, né? A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que está assentado com Cristo lá? O que está lá em Cristo? Nosso Espírito, né? O novo homem, a nova criatura, está sentado lá. Mas a sua alma ainda está aqui na terra. Sim. Não é? E Deus tem uma promessa também para a sua alma. Que uma hora ela vai ser, esse corpo, né? Vai ser
né, ele vai passar por uma modificação, vamos dizer assim, né? Assim como Jesus, como ressuscitou, estava num corpo glorioso, a promessa para nós é essa também. Um dia nós teremos esse corpo glorioso igual ao de Cristo. Mas enquanto nós não chega esse dia, nos foi dado, né, o Consolador. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus disse, né, não vos deixarei órfão. Ou seja, a alma de vocês que ainda vai estar na terra, né, o seu espírito já está aqui comigo, né, em mim. Agora, a sua alma que ainda está na terra e é a carnal e é a adâmica, eu não vou deixá-la órfã. Lembra que eu falei que nós somos duas naturezas? Nós somos a adâmica e a nova criatura, né? Cristo, em Cristo. Sim. Então, para essa alma adâmica, a promessa foi que o Espírito Santo fosse nos enviado, né? Para nos moldar, nos santificar, nos ir transformando, nos transformando à imagem de Cristo. Ou seja, qual o papel do Espírito Santo? Te transformar a imagem de Cristo, pegar essa imagem distorcida. Glória a Deus. Lembra que eu falei ontem esse Sméagol, né, lá do filme do Senhor dos Anéis, esse ser ascleroso, né, repugnante que nós éramos, e o Espírito Santo foi dado para nossa alma, não é, para que ele fosse um elo entre o nosso espírito e essa alma, porque Deus não desfez dessa alma, né? Ele ainda existe. Então o Espírito Santo é esse elo que nos une ao nosso espírito, não é? E ancora. O Espírito Santo é essa âncora na nossa alma, trazendo ela para perto de Deus, né? Tanto que isso está inscrito em, deixa eu ler aqui. Sim. Hebreus, capítulo 6, versículo 17, diz assim: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Quem é o herdeiro da promessa? Eu e você, né, que cremos. Para mostrar o quê? Que a aliança que ele fez é imutável, ele não vai voltar atrás. Se interpôs com o juramento, ele jurou por ele mesmo, né? Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, ele não vai voltar atrás na sua palavra de que ele não se lembra do seu pecado, tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Que esperança é essa? Né? De que Cristo cumpriu no nosso lugar, a qual temos como âncora da alma, né? Essa certeza, essa confiança segura e firme, que penetra até o interior do véu, lá onde, no Santo dos Santos, onde está o nosso espírito, né? Escondido em Cristo, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, eu vejo no Espírito Santo essa âncora, né? Que nos mantém ligado a Deus, essa alma pecaminosa, ainda com fraqueza, ainda com defeitos, ainda com fragilidades. Sim. O Espírito Santo, né, ele ancora, ele mantém segura. Isso nos dá confiança, isso nos dá segurança, nos dá descanso. Verdade. É descanso para a nossa alma, não é? De que estamos ancorados em Cristo pelo que o Espírito Santo fala. Tanto que, né, nós lemos tanta coisa sobre o Espírito. Ele é o penhor, né, da nossa herança. Ou seja, né, ele é a garantia. Sim. Porque está aqui conosco. É garantia, né, que Cristo vai voltar. Vai voltar. O penhor não era isso? Sim. Fazia? Se penhorava algo, para né, vir buscar pra depois. depois. Vir buscar. Então, o que a palavra de Deus nos diz a respeito do Espírito? Não é? Isaías 28, 11, 12 diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Né? Aqui nós lemos anteriormente que Paulo diz aos Efésios, né, que eles tinham que fazer o quê? Vigiar com toda perseverança. E o quê? Né? Em orar no Espírito. O que é orar no Espírito, irmãos? É falar em línguas.
Lembra que eu falei que às vezes a gente tem o mito de que o falar em línguas envolve uma emoção, envolve sentimento, né? Um clima, né? Momento especial para que ele vem, né? Como se ele viesse, e a gente fica esperando ele vir do céu, né? Como se ele já não tivesse aqui. É algo que ainda vai vir sobre nós. Então não é algo que vai vir, é algo que já está dentro de você, ele já veio. Não vai vir algo especial e te envolver. Algo especial já está dentro, né, da gente, já está em nós. Deus nunca, irmão, Deus não é como nós. Tudo que Ele fala e tudo que Ele faz, existe um grande propósito. Você já parou para pensar, né, qual é esse grande propósito do Pai em que o Espírito Santo viesse morar em nós e trouxesse com Ele essa ferramenta tão poderosa? Porque o apóstolo Paulo diz aqui, eu estava lendo aqui, 1 Coríntios 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, quando você ora em línguas, você observa que a tua mente, ela fica ligada, você consegue fazer outras coisas enquanto você ora em língua. Ou seja, você pode dirigir falando em línguas, você Sim. pode cozinhar falando em línguas, você pode lavar roupa falando em línguas. Aí você vai ser, mas pastor, mas eu não vou estar sentindo nada, pastora. É simplesmente eu vou começar a falar em língua. Que coisa, parece que eu vou ofender a Deus se eu fizer um negócio desse, que a princípio, quando eu comecei a entender isso, eu imaginava assim, meu pai, eu acho que eu vou ofender ao pai se eu começar a falar em língua. Parece que eu estou zombando daquilo que realmente é necessário, né? Talvez o falar em línguas é para aquele momento que eu esteja ali em êxtase espiritual, sentindo uma gloriosa presença, né? Para que aquele e o que eu recebi seja para aquele momento. Irmão, seria muito injusto da parte de um pai dar algo para um filho e não dar para o outro, se fosse esse o detalhe. Você pensa bem, quantas pessoas que você conhece que não são batizadas no Espírito Santo, estão dentro da igreja, choram, falam com Deus, oram, e aí Deus não vai ouvir? Deus não vai querer que aquela pessoa tenha um sentimento a mais, um êxtase a mais, porque olha e fala assim, ela não é merecedora. Não. O que faz a pessoa receber o batismo, muitas das vezes, é porque a gente, no nosso pouco entendimento que tínhamos, nem falávamos sobre isso, mas hoje, o que faz a pessoa ter um entendimento sobre o batismo no Espírito Santo é o quanto ela vai usar essa ferramenta. Ou seja, é você, em vez de orar, falar com Deus, Senhor, eu quero ser batizado, é você orar e falar com o Pai. Você que ainda não é, você orar e falar com o Pai. Pai, eu quero falar em outras línguas, eu quero essa ferramenta poderosa para o meu espírito. Porque a Bíblia diz em Coríntios, depois você lê Coríntios 14, 1 Coríntios 14, lê em casa todo, porque são 39 versículos, e a gente vai perder muito tempo aqui. Não é perder, vai ter que ter muito tempo. Mas depois você lê, para você entender que isso é uma ferramenta poderosa do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo veio morar em nós e trouxe com ele uma ferramenta poderosa para que possamos utilizá-la para edificação. Porque o orar no Espírito, a Bíblia diz que edifica a nós mesmos. Né? Quem ora em outra língua, ora ao Pai e edifica a você mesmo. Paulo chega a dizer aqui que quem ora em línguas, procure buscar o dom de profetizar, para que todos entendam. Mas ele não desconsidera. Lá no versículo 39 ele diz, continue orando em línguas, continue profetizando, mas continue orando em línguas, porque você edifica o seu espírito. Ou seja, o teu espírito está comunicando com Deus a necessidade que você precisa. Às vezes a gente está pensando em alguma coisa e o espírito está testificando outra. Quanta coisa que Deus nos revelou. Eu vou deixar minha esposa falar aqui.
quanta coisa que Deus fez na nossa vida quando nós começamos a orar em línguas. Orar desse jeito, irmãos. Orar sem sentir. Falar. Abrir a boca e falar. Porque o que eu tô te falando, às vezes você quer todo um clima, todo um envolver. E não é esse o objetivo de Deus. Não é isso que ele tinha em mente. Né? Quando ele te deu... Eu ia te interromper no sentido de eu achar mais do que uma ferramenta, é uma arma. Pensa só você falar, porque é a espada que sai da boca de Cristo e vai sair da sua boca. Que quando você abre a boca e você fala em línguas, o diabo não sabe o que você está falando com Deus. Mesmo que a sua mente também não saiba, a sua mente natural não entenda o que você está falando. Sim, em grande maioria das vezes é assim. É o teu espírito, que é santo, perfeito, não é? Não tem oração mais justa do que mais essa, poderosa mais do que essa. É o teu espírito se comunicando com Deus. E o diabo não entende nada. Verdade. Lembra que nós estamos falando de armadura? E quando se trata, né, da espada do espírito, e ali é espírito com letra maiúscula, não é? É uma espada, ou seja, é algo que atinge o adversário e você não tem nem ideia do que está acontecendo no reino espiritual. Mas é uma bomba no reino espiritual. Sim. E a revelação da parte do Pai, ela vem no teu espírito, porque você está sendo edificado. A palavra edificar ali é justamente o que você entende, construir. Está escrito em Judas. Construir. Judas 1:20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Isso aqui é falar em línguas. Ou seja, o seu espírito, quando nasce, ele nasce criança. Observa isso. Meu Deus, depois pode falar, eu quero que ver até onde você vai passar essa questão, porque tem muita coisa boa nisso ali. O seu espírito, quando nasce, ele nasce criança. Tanto que a Bíblia, Paulo diz acho que foi para os Coríntios, os irmãos em Coríntios, que eles ainda eram crianças, meninos, que eles ainda não podiam receber alimento sólido, porque eram infantis, não é? Então, eu vejo o falar em línguas um crescimento espiritual. É como se nós fôssemos edificando, fosse algo que fosse crescendo dentro de você, através dessas línguas, né? Porque é algo inexplicável, você não sabe o que está acontecendo no espírito. Só contar a experiência que eu tive, né? Quando a gente começou a falar em línguas, usando esse método, né? Se você quiser ouvir mais sobre falar em línguas, né? O poder que é isso, né? Tem muitas mensagens do pastor Luciano Subirá. Né? Nós podemos, ele nos permitiu, né? Permitiu a todos os irmãos, eu vi ele passando ali, que poderia ser até xerocado o seu livro. Nós temos o livro. Mas nós temos também o livro em PDF. Depois dessa live, nós vamos colocar lá no link, no Maravilhosa Graça, nós vamos colocar lá. São 109 páginas que você vai ter uma aula tremenda sobre o Espírito Santo. Você vai te dar um desejo tão grande de orar, que é isso que o Espírito Santo promove. Não é uma obrigação, você passa a querer, não é porque você é obrigar, eu tenho que orar. Ai meu Deus, eu não estou orando. Ai meu Pai, tem misericórdia, não consigo orar. Não, você vai sentir um desejo incontrolável de orar, porque você sabe que algo especialíssimo de Deus está para surgir na tua vida. E você vai começar a experimentar o poder de Deus através disso, né? O poder dele que está disponível. Mas como que a gente faz para esse poder vir através do nosso corpo? Quando nós abrimos a boca, né, e deixamos o Espírito falar através dos nossos lábios. Mas antes de eu contar a minha experiência, Romanos também, 8:26, diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda na nossa fraqueza. Lembra que eu falei que o Consolador nos foi enviado, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha só, até na nossa oração da mente, consciente, a gente não consegue pedir tudo que precisa, né? Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis aqui, irmãos, é a sua cooperação. Quando você abre a boca, né, sai as línguas do seu Espírito misturado com o Espírito Santo, que vai diante do trono, com orações que você não faz nem ideia que estão sendo feitas. Não é?
Coisas tremendo, que você não irmão. passa nem pela sua cabeça pedir quando você começa a falar em línguas, não é? Essas orações, né, saem dos seus lábios. É não algo maravilhoso demais. Você pensa. Aí ele continua dizendo no 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha só, irmãos, pensa só que graça maravilhosa que é essa. Né? Se a pessoa falasse em língua, fosse o clímax, não te dá uma sensação de que falta algo? Poxa, será que ser batizado no Espírito Santo é só isso? É como você se fala fosse em um língua, alvo, né? fosse um alvo, atingiu o alvo, pronto, estou Tô satisfeito. Será que é só isso? Aí lá uma vez ou outra na igreja, você sente uma coisinha, aí fala em línguas. Não. É como diz a minha esposa, que é mais do que uma ferramenta, né? É uma arma. Uma arma contra o inferno. E você vai encontrar, querido, quando você começa a trabalhar isso na tua vida, muitas pessoas vão dizer que isso não vale, não é bobagem. E em você mesmo, você precisa persistir. Tanto é que a Bíblia fala em Efésios, perseverando nisto, porque é muito fácil você parar. É muito fácil. Né? Por quê? Porque, o diabo não sabe o que você está falando. Né? Ele vai ver que, vai observando, porque ele é um espírito, ele observa que teu espírito está cada dia mais forte. Você às vezes, às vezes não vemos, mas ele está vendo. Então ele sabe de onde está vindo o alimento. Sim. De algo que ele não conhece, mas que está alimentando o teu espírito, está te capacitando, tornando você forte. Então ele tenta de tudo para você parar. Né? Isso serve não só para você, não, serve para nós também. Nós estou falando aqui, mas serve para nós também, para a gente, perseverar, porque não é fácil, não. Ontem a gente até, depois que terminou a live, eu falei, amor, essa questão de falar tão importante, em línguas é tão importante, que tudo começou na nossa vida, toda a revelação da graça, né? Os nossos olhos se abriram de um tanto para a palavra de Deus, coisas que estavam ali o tempo todo a gente não enxergava. Justamente. Quando nós começamos a falar em línguas. Você pensa bem o que é isso. Eu lembro que um dia eu estava no banheiro, né, eu estava muito mais perseverante na época do que estou hoje, confesso para você. Retornando aí, ó. E eu estava, na época, né, tinha uma menina me ajudando aqui em casa no serviço e tal, e eu estava lavando um banheiro. E eu comecei a falar em línguas, mas a menina, né, ela não é evangélica e tal, e eu me mantive ali, né, controlada e tal, mas falando em línguas. E eu tava lavando o banheiro e tava com, né, ali vassoura, balde, né, aquela coisa toda que a gente leva pro banheiro. Eu falando em línguas e de repente a menina veio e começou a andar no meio dos baldes, das vassouras, dos panos. E eu na minha mente natural falei assim, gente, essa menina é sem noção, vou falar o nome, né? Essa menina é sem noção, tô eu lavando o banheiro, tá ela aqui me atrapalhando. E de repente eu naquele, né, não sei, naquele ímpeto, eu escutei bater panela lá fora. Aí eu atentei, eu falei, gente, não é não ela. Era pro Bolsonaro não, tá, irmão? Ela tá lá fora, ela não tá aqui. Irmãos, na hora o Espírito Santo testificou no meu coração que era a presença dele. Ué. Eu senti ele visível, eu senti ele presente. Ele estava comigo ali no banheiro, eu estava lavando e falando mistério, em língua, ele se fez presente, irmãos, ele andou no meio das vassouras e dos baldes dos panos. Junto com ela. E ela ali, meu Deus, o que é isso? A menina não procura o que fazer, tá junto comigo. Me atrapalhando. Que é isso? E aí, me atrapalhando andando no meio dos ela escutou ela lá fora. Quando eu me dei conta, não, era o Espírito Santo ali. Muito da revelação, né, do brilho. Lembra que a gente está sempre orando, pedindo a Deus a revelação no Espírito, o brilho no Espírito. Muito Deus tem nos dado através da oração em línguas. A gente não sabe como que isso funciona, tá, irmãos? Eu também não tenho muito interesse em saber, não. Se eu precisar sair daqui, onde eu moro, em Rio das Ostras, para ir lá em Campo Grande, né, onde a gente já foi algumas vezes, eu vou de avião, né? Vou para o Rio, pego um avião, mas eu não fico querendo saber como que funciona o motor,
né? Quantos anos que o piloto estudou para estar pilotando? Como que aquele trem levanta voo com tanto peso? Eu não estou nem aí, eu entro ali, a única coisa que eu me preocupo, sabe o que é? É chegar do outro lado lá, tranquilo, tomando uma aguinha, fico admirado com aquela água que nem vibra em cima daquela mesinha, e vou embora, chego lá, acabou. Eu não fico preocupado com isso, né? Então, quando a gente tenta se preocupar demais com algumas coisas, tenta trazer muito para o lado racional, porque tem que ser assim, é isso e aquilo, a gente deixa de aproveitar as coisas espirituais. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual vai discernir tudo, mas o homem natural não discerne nada. Ou seja, por mais que alguém tente arrumar uma fórmula, um jeito, ou esquadrinhar aquilo que tem que ser feito, aquilo que não tem, se for espiritual, ele está, vamos dizer assim, atrapalhando a obra de Deus, né, na vida dele, o manifestar do poder do Espírito na própria vida. Então, quando a gente está passando para você aqui, é uma arma, assim como foi colocado diversas outras. Isso é uma grande arma, poderosa. Nada pode te calar, nada. Você lembra que na palavra de Deus em Atos, que Paulo e Silas estavam presos na prisão, um cantava e outro orava? Ou você acha que Paulo estava ali falando o quê? Ah, Senhor, tem misericórdia. Não, Paulo estava ali orando em línguas. Por que você diz isso, pastor? Porque numa reunião, aqui você vai ler o capítulo 14 de 1 Coríntios, você vai ver ele falando, olha, eu falo mais língua que todos vocês, eu dou graças a Deus que eu falo mais língua do que todos vocês. Ele não diz faz mais quantidade de línguas, ou de variedade de língua. Ele estava tempo, ele estava assim, eu ganho tempo em toda a minha vida falando em língua. Quando Paulo fazia essas viagens, com certeza ele estava ali falando em línguas. E Deus trouxe para ele essa ferramenta maravilhosa, ele entendeu isso. Tanto que entendeu que é o único que passou aqui de uma forma muito clara, né, o fato de orar em língua, buscar esse dom e tudo mais. Você vai encontrar outros relatos, como a minha esposa leu aqui em Judas, mas você vai ver ele explanando de uma forma muito concreta tudo aquilo que é provável pelo Espírito. Você pode provar isso na tua vida. É maravilhoso demais. Algo celestial. Você pensa bem, quantos de nós não gostaríamos de provar o maná? Para saber que gosto que tem. Deus tem dado essa ferramenta para você. Essa ferramenta não, essa arma para você. Aproveite a oportunidade, irmão. Ganhe seu tempo, não vou falar gaste não, ganhe tempo. A princípio você vai sentir muita coisa, assim como eu, digo pela minha experiência, né? Como eu já ouvi de outros. Primeiro você vai estar com a garganta seca, é bom você levar até um copinho de água quando você for, né? Um pouquinho de água. Garganta seca, a língua fica seca, você fica às vezes pensando, você está orando em língua, daqui a pouco você está pensando na cozinha, né? Se for irmã, naquilo que tem que fazer para o almoço. Fala assim, meu Deus, eu estou orando aqui e pensando essas coisas. Como? É por quê? Porque a mente não tem nada a ver com o espírito. A mente aí, a sua mente, ela pode até pensar em outra coisa, porque ela está livre para isso. Tá? O importante é o espírito estar conectado. E é dessa forma que você consegue orar, como diz Tessalonicenses 5,17. Orando em todo o tempo no espírito. Como que o camarada vai orar? Ajoelhar, orar o dia inteiro? O dia inteiro. Não existe. Aí você ora meia hora, você não tem mais nada para orar. Mais nada para falar, já falei tudo. Nossa, não tem mais nada. Nossa, não tem mais nada para orar. O tempo todo. Aí você fica pensando, e amanhã? O que eu vou falar se eu já falei tudo hoje? Não é? Aí você fica tentando arrumar meios para orar, coisas para orar. Não, me dá que eu vou orar. Não, pode deixar que eu vou orar. Não, pode deixar que é comigo que eu vou orar. Mas quando você começa a orar no Espírito, filho. Quando Paulo diz aqui que a mente, né, como é que é o versículo? O versículo que eu li aqui deixa eu só pegar para você aqui, meu amor, que eu acho que essa Bíblia não aqui volta, né? Puxa vida, né? Podia até fazer isso, um botãozinho, esqueceu de botar o botãozinho de voltar. Aqui, 14:14, né? 1 Coríntios 14:14 diz assim, ó, o que diz aqui, ó, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora. De fato.
ora de fato. Ele orando. Você Ele falando orando. em língua e seu espírito orando. Mas a minha mente fica Não sabe, infrutífera. não sabe nada que você está orando no espírito. Então você pode estar com a sua mente pensando o que você vai fazer para o almoço, o que você vai, né, qual o tempero que você vai botar. Você não, né, você consegue conciliar as duas coisas. E a Né? tua... Falar em línguas e fazer qualquer outra coisa que você estiver fazendo. Irmãos, às vezes as pessoas até falam, mas isso aí é algo muito básico. Pastora, pelo amor de Deus, fazer um negócio desse é algo muito básico, é muito sem graça, é algo tão natural assim, uma coisa tão, sei lá, será que isso tem surte tão Parece mecânico, Parece né? mecânico, uma coisa meio sem valor. Irmão. Experimenta. É tudo que o diabo quer que muitas pessoas pensem. É sem valor, é sem graça. Não é? Muitas vezes você vai estar orando e vai ter seta do diabo na tua mente, porque no teu espírito ele nem toca. Mas vai estar lá na tua mente. O que você está fazendo é perda de tempo, não vai mudar nada. Você está achando que isso vai acontecer? Não vai. E também não é um remédio para dor de cabeça, tá, irmão? Você começa a orar hoje e daqui a pouco você já está voando. Meu Deus, eu estou voando, estou levitando. Não, pode isso acontecer na tua vida, mas isso é perseverança. Efésios 6, que a minha esposa leu, perseverança. Você pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Ainda fala vigiai com toda perseverança. É isso aí. Porque o adversário vai tentar te frustrar nisso aí, vai tentar dizer que isso aí não funciona, isso aí é loucura, que isso aí... Mas um dia, marca a data que você começar. Marca lá na agenda do teu celular. A partir de hoje eu começo a orar no Espírito. Marca. E começa a observar coisas que você vai vir no seu entendimento que você nunca Imaginava. Durante esse período, logo no início que eu comecei a orar em línguas, né, orar em línguas sem sentir, porque até então eu achava também que, né, precisava estar sentindo, aquela coisa toda, né? Deus me deu um sonho, Deus me deu 2 sonhos, né? E meus sonhos assim, um vai encaixando no outro, é um quebra-cabeça, né? E eu sei que são visões de Deus, né? Eu sei que são sonhos espirituais. Num deles eu estava num lugar e eu senti um líquido descer pelo meu rosto e ia cobrindo meu rosto. Quando eu olhei no espelho, eu vi um sangue descendo na minha cabeça, ia descendo. Hoje eu sei que eram as línguas fazendo aquilo, né? Me revestindo do sangue de Cristo. Cafezinho da live. Porque foi aí nesse período que a graça nos foi revelada na sua plenitude. Sim. E aquele sangue foi descendo, eu me vi dentro de um lugar e eu vi o meu espírito. Eu vi o meu espírito sendo construído, não é? Nem Judas disse aqui. Só que era algo magnífico. Não tem como descrever o que era o meu espírito. São experiências, era tipo um shopping. Assim, para tentar comparar, não sei se vocês já foram no Paraguai, quem já foi vai saber. Tem um shopping lá, mas mal comparando, né? Acho que é o que eu lembro mais próximo. O shopping é a coisa mais linda. Ele é todo de vidro, é tipo ouro, não é? E aquelas colunas imensas, mas é lindo o shopping. É uma coisa linda. E era algo, né? Não chegava nem aos pés daquele lá do Paraguai, óbvio. E era algo magnífico. E eu estava no topo daquele edifício enorme, tinha um jardineiro, né, cultivando um jardim lá no topo naquele terraço. E ele falou algo comigo, você precisa achar uma porta, porque nessa porta tem um tesouro. Né? Tem um caixa automático e esse tesouro está nesse caixa automático. Eu falei, gente, como? Você precisa achar a porta. E eu falava assim, mas como? Como é que eu vou fazer para achar esse tesouro? E eu, né, muito custo eu achei essa porta e eu consegui, né, chegar nesse caixa, né, eletrônico. Mas eu acordei. Depois, né, eu tive a continuação do sonho. Né? Só que aí eu já vi um lugar muito feio. Hoje eu sei que é a minha alma, né, que é a minha casa na areia, né? E eu vi a minha casa na areia, uma coisa muito insignificante, um móvel muito velho,
em cima daquele móvel umas panelas sujas, né, umas vasilhas sujas, e eu tentava consertar aquele móvel, ajeitava daquele, despencava de lá, e horrível, né, aquela coisa horrível. E estava em cima de uma bancada de areia, e era um precipício assim de madeira, né, um muro contendo, né, uma areia. E eu falava assim, gente, aquele muro criando aquele barrigão, né, aquilo, esticando. Eu falei, vai despencar isso tudo. E eu ouvi uma voz, sai, né, sai daí e deixa isso aí despencar, né, porque eu já te dei algo melhor. E aquilo despencou, eu subi e passei por uma porta. Quando eu passei por aquela porta, uma voz falou comigo, ó, hoje eu tô te dando um poder. Por isso que eu falei que falar em línguas é uma arma. Eu estou te dando um poder. E eu começava a falar e os animais vinham, tinha vários animais assim, né? E aqueles animais estavam muito bravos. E tinha urso, tinha leão, tinha cavalo. E aqueles animais vinham para me pegar, vinham, né, para tentar avançar em mim. E com uma palavra que eu falava, eles paravam. Eles até queriam me pegar, mas não podiam me tocar, né? E depois vai trazendo o discernimento da gente, né? Aquela era a minha edificação no espírito, ou seja, as línguas que eu estava falando, né, aparentemente sem sentir nada, aquilo estava edificando o meu espírito. Era aquele prédio, né, aquele edifício maravilhoso e aquele tesouro, né, que à minha disposição, que era justamente isso, né? Quando eu abrisse a boca, o adversário, ele tinha que parar. Ele não podia, né? Ele não podia. Por mais que ele quisesse me atacar, ele não podia. Né? E depois veio todo um desenrolar. Eu lembro que quando você começou a falar em línguas, Deus te deu a visão da justiça própria. Sim. Que ele dizendo para você que era o pior pecado, era a justiça própria. Tudo dentro desse período que nós começamos, né, o falar em línguas, né, você passando por aquele momento difícil, de dor, né, que você estava naquele processo da perna, né, e a gente naquela reviravolta toda, porque, irmãos, aparentemente, para você entrar no descanso, parece que a tempestade se levanta de um tanto, não é? Outro dia nós vamos falar dessa tempestade aí, porque vamos vai falar acabar outro dia, tempo, né? já até deu aqui, mas é isso aí. Parece assim que vai te destruir, né? A questão, né, que nós estamos passando aqui é justamente o quê? São testemunhos, né, vivido e tal, e que você precisa usar, né, essa arma poderosa de Deus para a sua vida. Né? Usar isso, usar mesmo, irmão. Aproveite esses momentos que você está aí, eu não sei como que você está vivendo, não sei se você está podendo sair ou não, na tua casa ou no trabalho, mas em todo momento que você tiver um tempo livre, faça isso. Ore em línguas. Né? Eu ouvi o testemunho de um missionário, até um missionário amigo meu, que um irmão simples, você fala, pastor, mas eu não tenho entendimento, não tenho estudo, e será que isso vai funcionar para mim? Não sei se é a mesma coisa comigo, vocês são pastores. Deixa eu te contar, esse missionário falou comigo que ele andava muito lá naqueles ribeirinhos, né, na Amazônia, e ele conheceu um pescador, um homem, né, muito abençoado por Deus, muito mesmo, e esse homem ele passou a ser um pastor numa cidadezinha, eu não me recordo agora o nome exato, ele passou a ser um pastor ali, né, muito mal tinha um estudo, pouco estudo de leitura. Ele foi um pastor, ele foi abençoado, Deus usava ele para curar pessoas, e foi assim uma história muito linda, ele contando que Deus, né, já era um senhor, né, que quando ele conheceu, já era um senhor, ele contou essa história para ele, e ele me contou. E ele falou que tudo começou na vida dele, quando ele tinha que andar de barco 6 horas, de barco no rio, para sair de um lugar para outro para trabalhar. Ele ia para trabalhar e voltava. 6 horas, irmão. Não sei se era 6 ou se era 8. Eu sei que era um período assim. 3 para ir, 3 para voltar, ou 4 para ir, 4 para voltar. Alguma coisa assim. E o que aquele irmão, ele era um novo convertido e entendeu, acho que um pastor teve na igrejinha lá, um missionário,
e falou muito sobre essa questão em orar em língua. E ele saiu com aquilo na cabeça, quer saber, eu vou fazer isso na minha vida. Já que eu não faço nada no barco, ninguém pode ir comigo, porque eu vou trabalhar e voltar a mesma coisa. Eu fico nesse tempo todo sozinho, eu vou começar a falar em língua. E ele começou a fazer isso. Irmão, depois de um ano, Deus começou a movimentar muito na vida dele. Por quê? Porque ele entendeu o poder daquilo que Deus estava dando para ele. E foi ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. E ele sentiu que ele precisava fazer alguma coisa por alguém. E aí ele começou a participar mais ativamente na igreja. Ele começou a desempenhar um trabalho tremendo na igreja. O que ele falava dava certo. O pastor da igreja local, do barraquinho lá, que hoje nem existe mais, lá o barraquinho, uma igreja enorme. Por quê? Porque ele falava com o pastor, vamos fazer uma campanha de fazer isso, isso e isso, porque Deus falou comigo. E ele não sabia explicar por quê, como que Deus falava com ele. E ele fazia, o pastor, então tá bom, irmão, vamos fazer. E fazia, dava certo. Ele arrecadou alimentos para uma comunidade inteira. Pessoas difíceis de se converter, fazendeiros, difíceis de se converter, começaram a empenhar, ajudar a igreja. Foi uma coisa tremenda. Deus usa ele tremendamente em cura. Tremendamente. Tudo por quê? Porque ele decidiu usar, né, essa arma poderosa que despertou o ministério dele. E ele não sabia. Aí você diz, pastor, mas será que isso pode acontecer comigo? Meu irmão, Deus pode fazer coisas maravilhosas. E não foi à toa que o Espírito Santo trouxe essa arma poderosa para colocar na tua vida, não. É para usar mesmo, usar com vontade mesmo. Aí talvez você diga, mas pastor, eu não sou batizada com o Espírito Santo, não falo em línguas. Né? O Espírito Santo, ele não quer que você fabrique as línguas, mas que você esteja à disposição. Abra a tua boca. E não comece fica esperando a orar. Cair um fogo do céu. Não, abra a boca. Porque aliás, ele não vai vir de cima, ele vai vir de dentro. Porque ele já está em você. Não adianta você ficar buscando o batismo no Espírito Santo com a boca fechada. Com a boca fechada, calado. Porque ele não vai fazer assim, aí você vai começar a falar um monte de coisa, não. Não é assim, não. Você tem que começar a orar. Você começa a orar. Fala, Senhor, eu quero ser batizado, porque eu quero essa ferramenta, eu quero essa arma na minha vida, porque eu quero desenvolver a minha vida espiritual, eu quero ser edificado. Você está orando na Bíblia. Eu quero ser edificado no meu espírito, eu quero ser mais poderoso em ti para realizar a tua obra com mais poder, com mais graça. Desperta isso em mim, me ajude, continue orando. E o próprio Espírito, que é o interessado, vai colocar palavras na tua boca para você orar. E de uma hora para outra, né, o Espírito vai fazer com que isso aconteça na tua vida. Tá bom? Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu era novo convertido. Eu não era nem batizado nas águas. Eu fui num culto de oração numa quarta-feira. Era uma campanha de oração que o meu sogro estava realizando lá no Barra do Bengalas. Quem mora em Friburgo sabe aonde é. Né? Estava lá no culto de oração, fui na quarta-feira. Eu morava no Jardim Califórnia, fui lá. Quando eu cheguei lá, que eu dobrei o joelho para orar, irmão, eu pensei que eu ia cair endemoniado, porque eu falei, caraca, eu tô tontinho. Eu vou ficar tonto, aqui eu tava tonto, segurei no banco, fechei minha boca, eu falei, eu vou ficar quieto para passar essa tonteira, porque eu vou cair aqui, novo convertido, né? Fumava, bebia, era briguento. O pessoal vai, esse cara tá endemoniado. E aí eu fiquei quieto, eu fiquei com medo, irmão. Eu fiquei com medo, quietinho ali, meu sogro sabe disso, ele vai dar até a risada quando ele ouvir. Ele era o líder lá na época, na igreja, e estava dirigindo a oração. E fui embora para casa na quarta-feira, não falei nada, fiquei quieto. Na quinta-feira eu nem fui. Quando foi na sexta-feira era culto de oração, era o término da campanha. Aí eu estava do lado de fora assim, minha sogra falou assim, Marcos, você vai na campanha? Você vai no culto? Eu olhei para ela assim, logo na hora veio, né? Ih, rapaz, se me der aquele negócio de novo, hein? Mas vai bom, hoje é o último dia, aí eu vou. Falei, não, eu vou. Não, porque eu estou preparando uma janta aqui, e sabe como é que sogra cozinha bem, né? Falei assim, não, na hora que eu voltar eu janto. E fui. Irmão, e meu sogro pregando lá, agora nós vamos orar. Aqueles banquinhos de madeira. Eu já fui falando, Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixa cair endemoniado, não. Eu achando que era coisa ruim, irmão. Não tinha nem consciência de nada. Quando eu botei a mão no banco, eu segurei, que eu falei assim, eu vou travar aqui, não vou largar. Quando eu segurei, que eu fui abrir a boca para falar, eu comecei a falar em língua.
Você pensa bem, o Espírito Santo, eu queria ter me batizado na quarta-feira. Perdi 2 dias com medo. Irmão, não perca tempo, irmão. Não perca tempo. Se você não é batizado, peça a ele, Senhor, me batiza. E eu achei que ia ser fácil, né? Eu levei logo uns 10 anos. 10 anos. Mas é porque eu criei tanta ansiedade, né? De querer foi muita falar ansiedade. em línguas. E a gente não tinha entendimento. Travava, né? O detalhe é o seguinte, irmãos. É claro que Deus, ele é misericordioso. Mas quando você tem entendimento daquilo que você está pedindo, para que é igual hoje. Você ouvir falar sobre brecha, a primeira coisa que vai vir na tua mente é o quê? Peraí, brecha? Bom, eu estou com o capacete da salvação. O que é? Do Evangelho. Eu creio na minha salvação. Jesus levou meus pecados. Não tem nada que me tire a salvação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romano. Então, estou tranquilo. Coraça da justiça. Ai, será que eu fiz alguma coisa ruim? Não, peraí. Coraça da justiça, coraça da justiça. Romanos 5,17. Foi o dom da justiça. Glória a Deus, não é a minha, é a justiça de Deus. Então eu estou com a coraça. Cinturão da verdade. Peraí, cinturão da verdade? Estou cingido com a verdade? Será que eu estou mentindo? Não, peraí. Que verdade? Cristo. Eu creio no sacrifício de Cristo. Eu creio. Foi ele, não fui eu. Cinturão no lugar. Evangelho da paz, eu creio na nova aliança, eu creio no Evangelho, não é a lei que eu vivo mais, eu vivo no Evangelho. Escudo da fé, ou seja, o que eu vivo agora é pela fé, eu não vivo pelas obras, eu vivo pela fé. Espada do Espírito, você falando em línguas. Pronto, irmão, quando você ouvir falar em brecha, que você se conscientiza disso, o teu espírito fica grande e o diabo vê e ele, corre. Pode ter certeza disso. Tá? Porque brecha não é pecado. Se fosse esse o problema, Jesus teria que voltar inúmeras vezes para tirar o pecado de novo. Certo? Então, quando existe a brecha, claro que existe. Existe. Se você não crê na tua salvação, você está sem capacete. Se você crê que é as suas obras que te justifica, você está desprotegido. Você está vulnerável. Vulnerável. Tá entendendo? Isso é brecha. Então você não tem mais brecha. Ore agora no Espírito para que da tua boca saia poder, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém? Passar aqui minha esposa. Nós vamos terminar. 1h11. Hoje não teve a live no Instagram. Né? E nós vamos começar a divulgar para o pessoal também, que nós estamos fazendo só no Facebook. Por quê? Porque então a partir de amanhã, né, que vai ter o estudo sobre Apocalipse, então, que não dava para fazer no Instagram, né? Porque vai ser pelo computador, só dá para botar um, né? Então a gente vai colocar aí fotos. Aproveita, compartilha, fala com as pessoas, irmãos. Nós vamos ter um estudo sobre Apocalipse e tá todo mundo meio com medo do Apocalipse, já tá essas coisas tudo acontecendo aí. Claro que isso aí, tudo que está acontecendo é um sinal, tá bom, irmão? É um sinal, mas nós precisamos ficar atentos aí a tudo isso. Então, a partir de amanhã, nós estaremos aqui falando sobre Apocalipse, tá bom? Então, nós queremos ver se aí, durante são 21, né, capítulos, nós vamos estar aí, durante esses dias, falando sobre todos eles e trazendo outras partes da Bíblia também, né? Vamos tentar fazer assim, bem resumido, mas vamos falar uma coisa contraditória. Bem resumido, mas bem amplo. Para que você tenha bastante entendimento. E Deus está te abençoando, né? E depois a gente pode tirar dúvida também, né? Pela internet. Você pode perguntar. Vamos criar um canal aí sobre pergunta. Eu vou colocar um link. Aí, olha que coisa boa que vem na mente. Além daquele link além desse link que vai ter aí sobre oração, testemunho, eu vou colocar um link na próxima live. Tire sua dúvida. Você clica, bota o teu nome, sua dúvida. Sim. Aí você vai ver aqui. Pastor Andréia, Pastor Marco, responde. Nós não vamos estar citando nome, né? Você não precisa se preocupar. É o que a gente vai fazer. A gente vai ler, né? Alguém teve essa dúvida e nós vamos estar aqui tirando uma dúvida. Tirar um períodozinho para tirar a dúvida. Ainda mais que vai ser pelo Facebook, aí, 1h13. Dá para fazer uns 15 minutos de resposta e depois a gente entra no assunto. Ok? Fica bom assim para vocês? O que você acha? Eu acho que fica legal. Responder... E depois, certo? Então amanhã, 10 horas, nós estamos aqui, 22 horas, nós estaremos aqui com mais uma live, né, sobre Apocalipse. Oh, Jesus, que coisa boa, hein?
Pensa bem, você tem um estudo de Apocalipse na tua casa. Pensa bem, irmão. Corona está sendo uma benção. Uma benção, irmão. Uma benção. Depende dos olhos de quem vê. A minha esposa estudou sozinha quantos anos ali? Só aqueles primeiros anos. Não, os primeiros anos só. 1, 2 anos. Foi 1 ano e meio. A primeira pesada dela foi 1 ano e meio, todo dia, que eu falei assim, eu falava com ela, amor, não tem esposa mais. Os filhos não tinham mãe, nem eu tinha esposa. Tá demais. Você pensa bem, eu pegava no pé dela, mas foram 1 ano e meio. Uma coisa doida. Não tinha nem internet na época. Né? E aí depois vieram os estudos. Esse estudo já foi para Cachoeira de Macacu. Esse estudo já foi para Nova Friburgo. Esse estudo já foi para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? A gente ia passar esse estudo no Peru, lembra? Mas aí não deu tempo, não deu oportunidade. Mas glória a Deus que agora você vai estar ouvindo em casa. E olha, sabe que coisa boa? Não precisa ter medo, porque só tem coisa boa para nós. Amém? Beijão no coração. Nós vamos estar orando agora, pedindo aí a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vou pedir minha esposa, ela vai estar fazendo essa oração. Agora é hora da cura, meu irmão. Hora do milagre. A hora que Jesus escolheu para te abençoar. Você sabe por quê? Porque Deus é Deus poderoso. Né? E Ele pode fazer coisas grandes acontecer na tua vida. Amém. Coisas imensas acontecer na tua vida. Pode ter certeza disso. Amém? Nós vamos colocar aqui um louvor. Irmão, nada quanto o clima não, né? Se você quiser criar um clima na sua casa aí de louvor, de adoração, você fica à vontade. Só não para de falar em línguas. Sim. Não para de falar em línguas, porque Deus é poderoso, Ele pode, né, te abençoar independente de qualquer coisa, meu querido. De qualquer coisa. Amém? Vamos orar, né? Vamos orar. Ah, papai querido, papai amado, nesse momento, Senhor, entramos na Tua presença com a nossa mente finita, Senhor, limitada, mas além de orar no Espírito, Senhor, a Tua palavra também nos orienta a orar com a nossa mente. E eu te peço, Paizinho querido, Paizinho amado, que Tu envolva a vida dos Teus filhinhos que estão assistindo essa live, esses que vão assistir, porque Tu és Deus de amor, Tu és Deus de compaixão, de misericórdia. Tu és Deus de perto, de longe. Tu enviaste, Senhor, algo sobrenatural sobre a nossa vida, Pai, que é essa armadura. Estamos vestidos de Cristo. Hoje nós encerramos, Senhor, essa parte desse estudo, Pai, com relação a algo tão maravilhoso. Tudo foi feito por Ti. Senhor, nós só temos, o nosso papel é unicamente crer e abrir a boca, Pai. Tão fácil nós permanecemos na Tua aliança, estarmos em Cristo, permanecermos em Cristo. O diabo tenta complicar, mas é muito fácil, Senhor. Foi muito fácil, ficou muito simples para alcançarmos tão grande poder, Senhor, disponível para nossas vidas. Deus traz a Basta cura, somente, Senhor, crermos no coração e confessarmos com a boca. E nós declaramos agora sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida, Senhor, daqueles que vão nos ouvir. O Teu milagre, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor, através, sim, Senhor, Jesus, das nossas palavras, através dessa oração. Não porque, Senhor, sou merecedora, mas porque estou em Ti, Senhor. Eu confio que é a Tua justiça. Eu confio, Senhor, que é o mérito Teu. O mérito Teu que levou lá naquela cruz, Senhor, a minha enfermidade, a enfermidade dos Teus filhos. Por isso eu dou ordem à enfermidade que sai agora, em nome de Jesus. Verdade, Senhor. Toda enfermidade que possa estar assolando o corpo físico, Senhor, dos Teus filhos neste momento. Sim, Jesus. Eu te dou uma ordem. Sai agora, em nome de Jesus. Enfermidade nos ossos, sai agora. Enfermidade no sangue, enfermidade na alma, que traz, Senhor, depressão, que traz angústia, síndrome do pânico, medo. Sai agora, em nome de Jesus, que Tu és o príncipe da paz, que a Tua paz venha reinar sobre o coração dos Teus filhinhos, das Tuas filhinhas neste momento.
Que eles possam Coloca as tuas sentir, mãos. Senhor, o teu toque. Que eles possam sentir, Senhor, o teu abraçar, Senhor, as tuas mãos poderosas. Oh, Espírito de Paizinho Deus. querido, Paizinho amado. Espírito Quantas de ferramentas, Deus. arma Espírito de Deus. o Senhor nos deu. Espírito de Deus. Por isso, Espírito Santo, Coloca Santo, Tu tuas és mãos o agora, Consolador. Tu és Traz o o milagre poder. agora, Senhor. Tu Opera és teu o milagre poder que agora, agiu Senhor. através de Cristo e que hoje habita dentro Oh, de Deus, mim, coloca dentro tuas dos teus mãos, filhos. Senhor. Oh, Alcance, Espírito nós damos de uma Deus. ordem. Desapareça agora, em nome de Jesus. de Jesus. Coloca tuas mãos agora, Pai. Oh, Espírito Santo, nós não Dê movemos vitória, Senhor. Dá vitória agora, Pai. Em por nome vista, de mas Jesus. pelo que cremos. Nós cremos no Teu poder, Senhor. A Tua palavra diz que nós íssemos e pregássemos o Teu Evangelho. É o que Sim, nós Jesus. fizemos esta noite. E os enfermos através, nós curaríamos os enfermos através do Teu nome. Oh, Jesus, coloca tuas Por mãos. isso, em nome de Jesus, Em nome agora, de Jesus. nós declaramos a vitória dos Teus filhos. Sim, Jesus. Eu já te dou graças, Senhor, pela cura dos Teus filhos. Abençoa sim, Eu já te Senhor. dou graça pela provisão, Senhor, que eles terão. Eu já te dou Sim, graças, Jesus. Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome Muito de obrigado, Jesus, em Pai. nome de Muito Jesus, obrigado. em nome de Jesus. Intercedemos, Senhor, meu Deus, por um pedido de oração aqui, Senhor. A irmã Zilda, Pai, coloca tuas mãos sobre a vida dela agora, Senhor. Tua filhinha tem colocado aqui um pedido, Senhor, que ela sofreu, Senhor, ó Deus, um AVC, Senhor. Ó meu Pai, Tu és poderoso. Senhor, o Teu poder, Senhor, se manifeste, Senhor. Pai, eu creio, Senhor. Eu creio agora no Teu milagre. Visita, Senhor, meu Deus, ó Pai, esta irmã, Tua filha agora, Senhor. Querido Espírito, ó Senhor, eu tenho certeza que nos ouve, Senhor, e nos responde nesse momento. Eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças porque sempre nos ouve, Senhor. Eu te dou graças porque o Senhor nos ouve e responde, Senhor. Responde o nosso clamor nessa hora por essa vida, Senhor. Ó Deus, coloca tuas mãos sobre a vida da irmã, Senhor, irmã Zilda. Coloca tuas mãos sobre ela agora, Pai. Ó Deus, que ela possa ser restabelecida por completo, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que a fé da Tua filha, Senhor, ó Deus, ó Pai, seja multiplicada, porque vale a pena crer, Senhor, no Teu poder, Pai. Eu oro, Pai, junto com a Tua filha, eu oro com Teus filhos, em nome de Jesus, já te agradeço, porque o Senhor é bom. Oh, Pai, o Senhor é maravilhoso. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, oh meu Pai, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia, obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Glória Deus seja é bom dada demais. a Ti, Senhor. Isso é bom demais, irmão. Preste atenção na letra desse louvor. Olha que coisa mais linda, olha que coisa mais linda. Sua voz sacode a terra, em Sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Oh, aleluia! Maravilhosa graça, Isso é bom demais, Jesus. infinito amor. Oh, mira, saradolo solema. Minha cruz levou. É. Obrigado, Jesus.
não merecíamos. Uou! O que fizeste a mim. É bom, não é? É bom demais. Glória a Deus nas alturas. Deus seja louvado. É, queridos. É o Rei da Glória. É Ele que tem Maravilhosa. trocado conosco. Quem é? Sobre toda a terra. Ele virá. Vai vir buscar o seu povo. E nós vamos voltar com Ele. Para governar, irmão. Para governar. Lá não tem choro, não tem pranto, não tem nada. É só glória. É só glória. Glória a Deus. Tá chegando o dia. Tá chegando esse dia. Esse dia virá. E vai nos levar com Ele para a glória. É bom demais. Quero agradecer a sua presença aqui. Amanhã o assunto é importante, é só vitória, tá? Vamos ter a primeira live e logo após eu vou colocar o link, tá bom? Faça aí uma anotação de links para colocar, porque é para pedido de oração e tudo mais. Vou colocar aí e nós vamos estar participando, tá bom, meu irmão? Minha irmã, para Deus te abençoar, esse é o nosso desejo do nosso coração, que você seja muito abençoado para a glória do Senhor, tá? Um grande beijo no teu coração e que o Espírito de Deus te abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus, né? E que a graça de Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a eterna consolação do Espírito Santo seja na sua vida, na sua casa, na sua família, com saúde, com paz. É o que nós desejamos para você em nome de Jesus. Amém. Vem? Shalom. Deus abençoe a tua semana. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Até amanhã.